Estimados irmãos do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras, na cidade do Recife, boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Proponho refletirmos hoje sobre a coragem da fé. Item número 13 do capítulo 24 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Duas bases evangélicas de Jesus dão sustentação a esse tema. A primeira nos vem de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, nos quais disse Jesus: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. A segunda base evangélica vem de Lucas, capítulo 9, versículo 26, na qual Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Nós observamos que em ambas as passagens evangélicas, o objetivo de Jesus era chamar nossa atenção para a coragem que devemos ter em seguir os seus preceitos. Aliás, pautar a vida conforme os ensinamentos evangélicos de Jesus não é nada fácil. André Luiz já havia alertado de que nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Uma coragem que pressupõe, antes de mais nada, sabedoria e prudência. Lá no capítulo 40 da obra Estude Viva, capítulo esse intitulado Coragem, André Luiz afirma: em doutrina espírita, sabemos o que seja o bem, como fazer o bem, quando praticar o bem e quanto nos cabe atender ao bem, de vez que nos achamos informados de que o maior bem para nós nasce, invariavelmente, da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Muita sabedoria nessa frase de André Luiz. Primeiro, uma constatação da qual não podemos fugir. Nós sabemos o que é o bem, como se faz o bem, quando se deve fazer o bem. Nós temos todas essas informações, mormente na qualidade de espíritas. Como também sabemos que todas as vezes que elegemos o bem como uma obrigação nobre da nossa parte, nós estaremos alinhados com o Evangelho de Jesus
e com as leis de Deus. André Luiz, neste texto, prossegue dizendo: não vale pedir alheia orientação se a orientação desse modo se nos estampa luminosa na consciência. Outra afirmação clara, objetiva e da qual todos temos pleno conhecimento. Ele diz ainda: esqueçamos os antigos chavões, não sei se vou, não sei se posso, ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. Quantas vezes fazemos isso? Por covardia, por acomodação, por preguiça. Mas André Luiz esclarece: timidez não é humildade. Para que haja luz, não bastará temer a presença da sombra. É preciso acendê-la, acender a luz que possuímos. Jesus nos aconselhou, dizendo: brilhe a vossa luz. Então nós observamos que este texto de André Luiz é claro e oportuno e expressa de forma objetiva a necessidade da coragem, mas a coragem prudente, a coragem sábia, a coragem que nasce da reflexão sobre as circunstâncias. Por outro lado, o grande Francisco de Assis nos ensina que é preciso ter coragem de andar contra a corrente do provisório, da superficialidade e do descartável. Justo ele, Francisco, que foi um inegável exemplo de coragem, de assumir a doutrina de Jesus, enfrentando, inclusive, a própria igreja que o havia acolhido. Muitas vezes nos perdemos nas coisas provisórias, superficiais, descartáveis, absolutamente transitórias, e esquecemos do essencial. Mas quando se fala em coragem, nós não podemos esquecer os primeiros mártires cristãos imolados nas arenas de Roma, com uma coragem absolutamente transcendental. Coragem essa já iniciada por Estevão, lá atrás. Sim, Estevão, cunhado de Saulo de Tarso, que, negando-se a abjurar a fé que professava em nome de Jesus, acabou morrendo por apedrejamento. Uma coragem firme, forte, decidida, convicta, acima de tudo convicta. No capítulo 11, também denominado Coragem, da obra Espera Servindo, da lavra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, o benfeitor Emmanuel nos aconselha não perder a esperança ante as sombras da estrada. Nossa estrada, nossa existência estará, vez por outra, ensombreada? Claro. Faz parte desse desafio que busca a nossa evolução. Mas a gente não deve perder a esperança. Diz ainda Emmanuel: diante das provações que nos aparecem, só nos resta silenciar e trabalhar. Não adianta ficar reclamando. Que mesmo diante da carência de recursos, diz Emmanuel, Deus nos supre de forças. Portanto, nós nunca estaremos sozinhos, desprovidos de força ou de vontade. Não, Deus vai estar ali juntinho da gente, nos ajudando. E o Emmanuel diz mais: se as inquietações nos visitam, o amparo vem de Deus.
Mas aí ele arremata de forma brilhante. Ele diz: mas para tudo isso acontecer, é preciso ter a coragem da fé. Olha que interessante. Vamos encontrar sombras na estrada? Vamos. Vamos encontrar provações? Vamos. Vamos nos sentir carentes de recursos? Vamos. Vamos ser visitados pelas inquietações? Vamos. Mas em todas essas circunstâncias, Deus está conosco, com seu amparo, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Agora, para que nós possamos reconhecer essa presença, nós vamos precisar da coragem da fé. No capítulo 9 da obra Recados da Vida, o benfeitor Emmanuelino faz algumas exortações, as quais eu trouxe aqui neste momento, sobre essa questão da coragem da fé. A primeira que ele apresenta é: guarda a coragem da própria fé. Guardar no sentido de proteger. Guardar no sentido de tornar disponível para o seu uso quando necessário. A fé não é um patrimônio que conquistamos externamente. A fé é algo construído internamente, no recesso da alma. E com ela, pode o homem evoluir na sua existência terrena, recebendo lições diárias nessa escola terra e enfrentando com coragem as provas a que se submete. Agora, só conseguirá esse enfrentamento se guardar a coragem da própria fé. Diz ainda o Emmanuel: a existência na Terra é bendita oportunidade de evoluir. Ou seja, a nossa reencarnação é o espaço mais do que necessário para a nossa evolução. Nós não estamos de férias no planeta azul. Mas também devemos lembrar que o carro não parte se o motor não estiver ligado. Mas para esse motor ficar ligado é preciso acionar a ignição. Assim também na existência, na reencarnação. As provas que nos visitam devem acionar o motor da fé, para que nós então possamos nos deslocar no curso evolutivo. Prossegue o Emmanuel dizendo: se a provação te visita, recebe-a com paciência. Não adianta bater a porta na cara da provação. Primeiro porque ela entra, ela nos alcança. E se ela veio, é porque nós precisamos. E se precisamos dela, tenhamos paciência. Mas a paciência é uma virtude que é sucedânea, brota através da coragem da fé. E ele diz mais: a dor, seja qual seja, é sempre um aviso salutar. Não nos esqueçamos que a dor é necessária. O sofrimento é facultativo. Mas todas as vezes que dói, especialmente a dor moral, nós estamos recebendo um aviso mais do que precioso de que tem algo errado. Da mesma forma que a dor física denota que aquele órgão que dói está doente. O existir humano é um repositório de desafios. Por mais que insistamos em dizer que muitos desses desafios estão além de nossas forças, isso não procede. E por que não procede? Porque cada um de nós carrega o fardo que lhe é compatível suportar.
Ninguém recebe um fardo além das próprias forças. Mas é preciso olhar para além do próprio umbigo e verificar que outros existem provações maiores e mais dolorosas do que as nossas, muitos dos quais comportam-se com altivez e galhardia. A prática da caridade continua sendo a estratégia mais que perfeita para o enfrentamento das dificuldades. Recordemos lá o pobrezinho de Assis, o grande Francisco de Assis. Diz ainda Emmanuel: não te marginalizes, caminhe adiante. Não existem espinhos e pedras insuperáveis. Quanto possível, auxilia os companheiros na travessia dos entraves maiores do que os teus. Ora, bem sabemos que muitas vezes o problema de nossos companheiros, de nossos familiares, de nossos amigos, dos caminhantes da jornada terrena são infinitamente maiores que os nossos. Não obstante, nós pensarmos sempre que o nosso problema é o maior do mundo. Emmanuel alerta aqui para os perigos das reclamações. Tempo precioso que se perde diante de enormes possibilidades de crescimento espiritual. E o lenitivo, diante da dor das incompreensões, é o trabalho, é a ação no bem, que por menor que seja, adquire grandeza aos olhos de Deus. Nos momentos de maiores dificuldades, quando imaginamos que tudo está desabando sobre nós, que um pequeno gesto de caridade, seja ela material, moral ou espiritual, é capaz de soerguer-nos nos escombros das maldades da vida e nos fazer perceber que a dor e a necessidade do outro podem ser maiores que as minhas dores, que as minhas necessidades. Nós não podemos deixar de refletir sobre isso. É essencial, é importante, é necessário. Prossegue o Emmanuel dizendo: e se agora é o teu momento de auxiliar, é possível que, em breve, venha a surgir o teu momento de receber o socorro alheio. Lei de causa e efeito pura. Não te entregues à impaciência. Reclamação e azedume são processos de perder aquilo de que mais necessite. A paz interior. Trabalha sempre. Ainda que as circunstâncias te obriguem a trabalhar pouco, mantém-te nesse pouco. De vez que servir espontaneamente é ato dos mais significativos da criação. Então, esses 3 itens, 8, 9 e 10, sintetizam exatamente o que devemos fazer nós diante das dificuldades, diante da possibilidade de colaborar, de contribuir, de fazer algo por alguém. E que no turbilhão da dificuldade não vai adiantar ficar reclamando. A solução estará sempre no trabalho do bem. Mesmo que este trabalho, que este ato seja pequeno, mas ele tem que ser de coração. Ele tem que ser puro. O Emmanuel diz ainda: se te ofendem, perdoa. Os agressores não sabem o número das tribulações que os esperam. Isso é fato. Perdoar os ofensores, suportar as injúrias,
constitui desafios que somente a coragem da fé é capaz de superar. Não tem outra estratégia a não ser com a coragem da fé. Perdoar quem nos ofende, quem nos persegue, quem nos faz mal, não é fácil. Mas para tanto, é preciso ter fé. Mas não basta ter apenas a fé, é preciso ter a coragem da fé. E diz o Emmanuel, haja o que houver, confia na providência, porque o Senhor que nos sustentou e dirigiu até hoje, nos sustentará igualmente agora, a fim de prosseguirmos colaborando na edificação da terra melhor de amanhã. Ora, se Deus nos sustentou e vem nos sustentando todo esse tempo, seria agora que Ele iria tirar o apoio? Claro que não. Mas nós precisamos ressignificar, nossa noção de futuro, de amor, de paciência. Precisamos ser bons semeadores nessa lavoura terrestre, mas sem a pressa da colheita imediata. É possível até que nem colhamos nessa existência o resultado de nossos plantios. Mas que importa se a vida continua? A coragem da fé nos diz que Deus não nos faltará. E exemplos não faltam. Eu selecionei alguns que estão lá no capítulo intitulado Deus não faltará, de uma obra intitulada Fé, trazida a lume pelo Espírito Emmanuel através dos médiuns Chico Xavier e Carlos Bacelli. Então Emmanuel apresenta questionamento e em seguida a solução. Ele diz, difícil é o caminho de elevação. Não temos nenhuma dúvida disso. Mas Emmanuel diz, Deus te guiará. Espinhos talvez te firam. Deus saberá curar-te. Desenganos surgirão. Deus se te fará reconforto. Provações despontaram no cotidiano. Deus te apoiará a fim de que possas vencê-los. O desânimo te ameaçará. Deus, porém, te renovará as energias. É possível que venhas a sofrer perdas de importância, mas Deus te enviará os recursos de que necessites. Em algumas ocasiões, talvez caias, mas Deus te socorrerá para que te levantes. As crises da senda de aperfeiçoamento muitas vezes se multiplicarão em torno de teus passos. Confia, porém, no amparo de Deus. Trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará. Pense nisso. Agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.